Que é que às vezes a gente sente e a gente não está percebendo que a gente está sentindo. Por exemplo, assim, às vezes a gente fica meio triste, às vezes a gente fica meio desmotivado, às vezes a gente fica reclamando, às vezes a gente fica achando que a vida não tem sentido. O que acontece com a gente quando a gente nasce? A gente tem dentro da gente 4 membros da nossa equipe interna, que eu até chamaria de 4 líderes da nossa equipe interna, né? Que a gente pode chamar de arquétipo, mas que aqui eu não vou nem usar essa palavra, mas poderia até ser usada essa palavra, mas eu vou chamar de líderes de equipe interna. A gente tem 4 líderes da nossa equipe interna que vão aparecendo na nossa vida na medida em que a gente vai evoluindo o nosso desenvolvimento como ser humano, vamos dizer assim. Então, o primeiro deles é a criança. Então, assim, é como quando a gente nasce com todo o nosso potencial, né? Com potencial para ser qualquer coisa. Então, a criança é o símbolo desse grupo de potenciais que nasce com a gente. Então, a criança é a base de tudo e ela tem todo esse campo vibracional que vai poder ser manifestado durante a vida. Conforme a gente vai crescendo, aparece um outro membro da nossa equipe interna, que é o nosso adolescente. Aqui dentro da criança tem um tipo de vibração diferente do que tem quando aparece o nosso adolescente. Na criança, quando ela nasce, né, se vocês observarem, nem precisa observar muito, a criança tem, por exemplo, a curiosidade. A criança é extremamente curiosa. Tanto que é fácil de uma criança se entediar. Porque tudo que para ela não é novidade, aquilo fica entediante. Então ela quer coisas que tragam para ela novidade. Senão não tem graça. Se não tiver nada para fazer, não tem graça. Quando aparece o adolescente na nossa vida, começa a aparecer aquela sensação de mudar o mundo, de querer construir as coisas sobre determinado padrão, né? É aquela sensação do idealista, né? É o nosso jovem. Então aqui aparece o nosso adolescente. Quando o adolescente aparece, ele se impõe à criança. Então a criança, entre aspas, ela é abandonada e aí nasce o adolescente, né? Surge o adolescente. Aí o líder da nossa equipe inteira passa a ser esse adolescente aqui. Passou mais um tempo, quem que aparece? Aparece o adulto. Quando aparece o adulto, aparece aquela coisa das responsabilidades e tal, e com o adulto vem o nosso lado mais construtor. Bom, passou um tempo, aparece quem? Aparece o velho, que eu vou chamar aqui, que é o nosso velho. Todo mundo tem esses 4 líderes de equipe interna dentro de si. Se a gente não está atento de manter relação entre esses líderes da nossa equipe interna dentro de nós, que é o que geralmente não acontece, porque a gente começa a abandonar esses líderes para sobrepor. Então o adolescente abandona a criança para ser adolescente, o adulto abandona o adolescente e a criança para ser adulto, e o velho abandona o adulto, o adolescente e a criança para ser velho. Então, o que acontece? A gente começa a desintegrar essas partes dentro de nós. Ou seja, eles começam a se sobrepor um ao outro. E um deles acaba liderando a equipe inteira e apagando as outras partes dentro de nós mesmos. E aí, o que pode começar a acontecer? Porque isso aqui é uma grande família, é uma família aqui dentro de nós. E se a gente não consegue conversar entre nós com essa família, ou seja, com esses membros da nossa equipe interna, aí começa a acontecer algumas confusões internas. E algumas partes nossas começa a acontecer que nem acontece na nossa família de verdade, né? Eu acho que eu nem vou naquele almoço de domingo lá, porque vai ter aquele primo chato que acaba fazendo confusão, então você começa a evitar alguns contatos para não dar confusão, né? Então alguns membros de equipe interna aqui, quando a gente está falando desses 4, eles começam a recuar, os outros entram mais à frente, e aí não há uma conversa entre as partes.